Grécia é um berço assim de arte, um berço de mitologia, como todo mundo conhece muita coisa sobre mitologia que veio de lá. E quando a gente foi, principalmente pela primeira viagem, né, que foi que a gente estudou um pouco mais, a gente viu que, na verdade, a Grécia foi cenário para muitas passagens do apóstolo Paulo. Inclusive aquela que é bem famosa, que ele prega na Acrópole sobre o Deus, que ele fala, o Deus que não tem nome, né? E aí depois ele fala que esse Deus a quem eles construíram uma estátua era o Deus que ele servia. Então, biblicamente falando, a gente tem muitos episódios que aconteceram na Grécia. Hoje em dia, especialmente falando em relação aos cristãos, a gente não vê muitas igrejas evangélicas. Eu acho que porque a gente está também numa realidade, eu estou agora, né, numa realidade de Brasil de novo, e no Brasil a gente vê igreja evangélica em cada esquina. Eu moro em São Gonçalo e minha cidade tem muita igreja evangélica, muita mesmo. Então, quando a gente chega na Europa, principalmente, a gente vê que essa realidade não é tão forte para lá. Na Grécia, em especial, eu vi pouquíssimas igrejas evangélicas, muito poucas mesmo. E eu acho que também por essa realidade de ter poucos cristãos. Na verdade, a maioria dos cristãos que tem lá, sem ser cristão, como a gente chama aqui no Brasil de evangélico, que são os cristãos ortodoxos, que são a maioria lá também, a gente vê muito mais igrejas ortodoxas. E a gente vê até, por exemplo, quando a gente passeava em alguns sítios arqueológicos, algumas coisas assim, a gente vê muitos deles vestidos de preto, e aí, eu não sei nem qual o nome que se dá para eles. Eu vi que eu dei uma pesquisada aí na internet sobre as religiões predominantes na Grécia, e eu vi Aham. que a, a igreja, a religião predominante, a esmagadora, Sim, é a ortodoxa mesmo, né? Que seria uns 90%, né? exatamente. Então, tirando os ortodoxos, tem Exatamente. muita pouca igreja evangélica, né? Exatamente. E aí, só que o que eu acho mais incrível, você tá conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Ah, porque aqui meu computador apagou agora, daqui a pouco ele aparece de novo. Então, o que acontece? Depois que eu fui na segunda viagem, eu conheci algumas outras igrejas. E uma das coisas que eu achava mais bonitas, assim, é que apesar de serem poucas igrejas, todas elas são muito unidas. Por exemplo, você vê uma igreja em Atenas, que conhece um pastor em Tessalônica, e daí eles têm um contato, eles têm uma aliança, e na própria Tessalônica, quando uma igreja determinada evangélica, ou uma pentecostal, uma assembleia, fazia algum evento, por exemplo, todas as outras estavam unidas e participavam e ajudavam junto. Então, isso é uma das coisas que eu achei mais bonita, assim, porque você via que sempre uma igreja estava ajudando a outra. Não tinha tanta essa coisa de rixa como a gente tem aqui no Brasil, como uma igreja que abre porque brigou com a outra, porque não vai com a cara do tal pastor. Então, isso é uma coisa muito bonita que eu vi na Grécia. Eu não sei se todas as igrejas são assim, na Grécia ou na Europa, mas isso é uma das coisas que mais me emocionou, assim, que eu fiquei bem feliz em saber. Porque o pessoal realmente se ajuda muito, muito mesmo. Uhum.